E se eu lhe dissesse que um dos mais poderosos manuais de riqueza do mundo não está em uma biblioteca de negócios, mas na sua Bíblia, escondido à vista de todos? Por séculos, incontáveis almas buscaram prosperidade em fórmulas complexas e estratégias de mercado, ignorando o código-mestre que sempre esteve acessível, aguardando decodificação. Este manual não fala de ações ou de imóveis, mas do ativo mais valioso que existe, o caráter humano, alinhado com as leis universais da abundância. A verdade é que os textos sagrados não são apenas para consolo espiritual, são manuais de operação para a realidade, contendo os segredos da causa e efeito. O que você está prestes a descobrir não é uma nova interpretação religiosa, mas a revelação de uma tecnologia mental e espiritual que transforma o homem comum em um ímã para a prosperidade duradoura, exatamente como descrito no Salmo 112. Muitos leem o Salmo 112 como uma bela poesia sobre um homem de sorte, uma ode a uma figura piedosa que, por algum favor divino misterioso, foi abençoada. Este é um erro fatal. Enxergar este texto como uma simples canção é como olhar para a planta de um arranha-céu e ver apenas um desenho bonito, ignorando as leis da engenharia e da física que permitem que a estrutura se erga. O Salmo 112 não descreve a sorte, ele descreve a consequência. É a planta arquitetônica da alma próspera, o perfil psicológico e a frequência vibracional exata do indivíduo que, por sua própria natureza e configuração interna, compele a abundância a se manifestar em sua vida. Não é sobre um homem que recebe bênçãos, mas sobre o homem que se torna a própria bênção em manifestação. Nos próximos minutos, não vamos simplesmente ler o Salmo 112. Vamos instalar o sistema operacional do homem próspero, que ele descreve diretamente na sua mente, usando as chaves mestras que Napoleon Hill nos legou em sua incansável busca pelos segredos dos homens mais bem-sucedidos da história. Você sentirá a ressonância entre a sabedoria milenar e a ciência da realização pessoal e entenderá por que seus esforços, até hoje, podem ter sido em vão. O que vamos fazer juntos é um processo de alinhamento profundo, uma recalibração da sua mentalidade para que ela não mais persiga a riqueza, mas a atraia magneticamente. Prepare-se, pois a verdade que você sempre sentiu que existia, mas que nunca lhe foi contada, está prestes a ser revelada. E ela tem o poder de mudar tudo. Você conhece essa sensação, não conhece? O som do despertador rompendo o silêncio da madrugada, muito antes de o sol ter a chance de se apresentar. Não é um som de alarme, é um chamado ao dever. Um chamado que você atende com honra, dia após dia, ano após ano. Você se levanta não por obrigação, mas por um profundo senso de responsabilidade. Uma crença arraigada de que o esforço honesto e a integridade são os pilares sobre os quais uma vida de valor é construída. Cada manhã é um novo pacto que você firma consigo mesmo e com o divino. O pacto de fazer o seu melhor, de dar o seu máximo, de ser uma pessoa correta em um mundo que nem sempre parece recompensar a retidão. E você cumpre. E então o dia começa. Uma sucessão de horas dedicadas a construir, a servir, a criar valor. Seja no seu negócio, no seu emprego ou na sua comunidade, sua marca é a excelência e a confiabilidade. Sua palavra tem peso, suas mãos não temem o trabalho. Você não busca atalhos, não se inclina para o caminho fácil ou para a solução duvidosa. Você acredita piamente na lei da semeadura e da colheita, e por isso planta apenas as melhores sementes, de honestidade, de dedicação, de profissionalismo. Você é o tipo de pessoa que a sociedade aponta como exemplo, o pilar que sustenta a família, o trabalhador fiel que acredita que, ao fazer a sua parte, o universo inevitavelmente fará a dele. Ao final do ciclo, a recompensa financeira chega, e com ela, um alívio que é tão breve quanto a respiração que você prende ao abrir o envelope ou ao ver a notificação no aplicativo do banco. Aquele montante, fruto de tanto suor e sacrifício, já tem um destino traçado antes mesmo de repousar em sua conta. Começa o ritual metódico de honrar os compromissos: o aluguel, as contas de consumo, a escola dos filhos, o supermercado, as prestações. Você administra tudo com uma precisão cirúrgica, movendo as peças no tabuleiro financeiro para que tudo se encaixe, para que ninguém fique sem o que lhe é devido. É um ato de maestria na gestão da escassez, um balé de responsabilidade que se repete a cada 30 dias. E é nesse momento, após a dança das contas pagas, que ele surge, aquele nó na garganta, ao olhar para o extrato bancário. A constatação fria e silenciosa de que, após todo o esforço monumental, você está exatamente no mesmo lugar onde começou, ou por vezes,
um passo atrás. A energia vital que você investiu parece ter se dissipado, escorrido por entre os dedos, servindo apenas para manter a máquina funcionando, mas nunca para avançar, para construir a segurança, para criar a folga que traria paz ao espírito. É a sensação de correr uma maratona todos os dias, apenas para descobrir ao cruzar a linha de chegada que a largada do dia seguinte é no mesmo ponto. E no silêncio do seu quarto, longe de todos, você eleva o seu coração. É a oração silenciosa por um alívio que parece nunca chegar. Uma conversa íntima e, por vezes, desesperada com Deus, onde você apresenta sua vida como um livro aberto. Você mostra sua fé, sua devoção, sua retidão. Você pede por um avanço, por uma porta que se abra, por uma mudança de sorte, por uma bênção que finalmente materialize a segurança pela qual sua alma anseia. Sua fé é inabalável, sua crença é genuína, mas o eco no mundo material parece não corresponder ao fervor da sua prece. E uma dúvida perigosa começa a querer germinar. Será que ele não está ouvindo? Talvez o aspecto mais desconcertante de toda essa jornada seja olhar ao redor. É ver a prosperidade florescendo em terrenos que, aos seus olhos, parecem menos cuidados. Pessoas que aparentam ter menos escrúpulos, que não compartilham do seu código de ética, que parecem navegar pela vida com uma leveza que beira a displicência e ainda assim prosperam. Carros novos, casas maiores, viagens, e a sua mente entra em um paradoxo doloroso. Não é inveja o que você sente, mas uma profunda confusão existencial. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a peça do quebra-cabeça que lhe falta para entender como a riqueza realmente funciona neste universo? É aquela sensação persistente, aquele pensamento silencioso que o assombra nos momentos de quietude, a sensação de estar fazendo tudo certo, mas colhendo o resultado errado. É como se você tivesse seguido a receita à risca, usado os melhores ingredientes, mas o prato final simplesmente não corresponde ao que o livro de receitas prometeu. Quantas vezes você se deitou à noite, com o corpo cansado e a mente girando, e se perguntou: o que eu não estou vendo? Onde está a falha no meu entendimento? Por que a equação da minha vida, que soma fé e esforço, não resulta em prosperidade? Essa pergunta, meu amigo, minha amiga, é o início da sua libertação. Deixe-me dizer algo com toda a convicção do meu ser. Essa frustração que você sente é real, é válida e é o sinal mais claro de que você está pronto para a verdade. Esse desconforto não é um indicativo de que você falhou, mas sim de que a sua alma está se recusando a continuar operando com um manual incompleto. A dor que você experimenta é o sintoma de um profundo desalinhamento, não entre você e Deus, mas entre o seu esforço consciente e a sua programação mental subconsciente. Você está na fronteira de uma grande revelação. O seu sentimento de que há algo que não me contaram está absolutamente correto, e esse algo está prestes a ser revelado. Por toda a sua vida, você ouviu o conselho repetido como um mantra sagrado por pais, mentores e líderes bem-intencionados: trabalhe duro e confie em Deus. Essa frase se tornou a bússola moral que guiou suas decisões, o alicerce sobre o qual você construiu sua identidade e sua ética de trabalho. E não há nada de errado com essa instrução. Na verdade, ela é nobre e contém uma verdade parcial poderosa. O trabalho dignifica e a fé sustenta. Contudo, a razão pela qual você se sente preso, a razão pela qual a prosperidade parece lhe escapar, é que essa fórmula, da forma como nos foi ensinada, está perigosamente incompleta. Ela é apenas um dos pilares de uma ponte que precisa de dois para se sustentar. Confiar apenas nesta máxima é como tentar voar com uma asa só. Você fará muito esforço, girará em círculos, mas jamais alcançará o destino desejado. A sociedade e até mesmo a igreja nos ensinaram que o esforço é a chave, mas o esforço sem a mentalidade correta é como tentar encher um balde furado. Imagine a cena: você passa o dia inteiro sob o sol escaldante, buscando água na fonte mais pura. Essa é a sua fé e seu trabalho honesto, e a despeja com vigor dentro do seu balde. No entanto, a base do recipiente está repleta de pequenas fissuras, de buracos que representam suas crenças limitantes, seus medos inconscientes e uma programação de escassez que você nem sabia que existia. No final do dia, você está exausto, encharcado pelo respingo do seu próprio esforço, mas o balde continua desesperadoramente vazio. O problema nunca foi a qualidade da água ou a sua dedicação em carregá-la. O problema sempre foi a integridade do recipiente. Portanto, entenda esta verdade libertadora agora mesmo. A falha não está na sua fé ou no seu trabalho.
está na programação mental que opera por baixo de tudo isso. O caminho do esforço, que a maioria segue, acredita que para encher o balde furado, basta correr mais rápido e trazer mais água, numa tentativa heróica e exaustiva de superar os vazamentos. O caminho do alinhamento, que estou prestes a lhe revelar, ensina algo radicalmente diferente. Ele diz: pare de correr, deixe o balde de lado por um instante. Vamos primeiro consertar os furos. A verdadeira prosperidade não nasce da força bruta do trabalho, mas da harmonia de uma mente que foi selada contra o medo e a dúvida, tornando-se um recipiente perfeito, pronto para receber e reter a abundância que já flui livremente pelo universo. Se o problema fundamental está na programação mental, a questão que se impõe é: onde encontramos o código-fonte correto para instalar em seu lugar? A resposta, meu amigo, minha amiga, esteve guardada por milênios, em um lugar que você conhece bem, mas talvez nunca tenha enxergado com os olhos corretos. Chegou a hora de olharmos para o Salmo 112 não como uma canção, não como uma prece de esperança, mas como aquilo que ele verdadeiramente é, a ficha técnica da alma próspera. É o blueprint, o projeto de engenharia divina, que detalha com precisão absoluta as características, os atributos e a configuração interna do homem que está magneticamente alinhado com o sucesso e a abundância. Este texto sagrado não é uma crônica sobre um homem que teve sorte. É um manual de instruções para se tornar o tipo de homem que cria a própria sorte, alinhando seu caráter às leis imutáveis do universo. Vamos ser absolutamente claros neste ponto de virada. O Salmo 112 não é uma lista de pedidos a Deus. É uma lista de atributos para você desenvolver. É o diagnóstico preciso do caráter que compele o universo a entregar a abundância, não como um presente aleatório, mas como uma resposta inevitável. O universo não opera com base na súplica, ele opera com base na ressonância. Ele responde não ao que você pede, mas àquilo que você é. As qualidades descritas neste salmo, a integridade, a coragem, a generosidade, a confiança inabalável, não são meras virtudes morais. Elas são frequências vibracionais. São a assinatura energética de uma consciência sintonizada com a prosperidade. É por isso que seus pedidos pareciam não ser ouvidos. Você estava tentando sintonizar a rádio da abundância com o dial travado na frequência da escassez. Séculos depois que este blueprint foi escrito, um homem chamado Napoleon Hill dedicou 25 anos de sua vida a uma missão obsessiva: decodificar o que fazia os homens mais ricos e influentes do mundo terem sucesso. Entrevistando mais de 500 desses titãs da indústria e do pensamento, ele não buscava estratégias de negócios, mas sim o padrão mental, a filosofia invisível que guiava todas as suas ações. E em sua obra monumental, ele sistematizou 13 princípios que governam a realização. O mais extraordinário é que, sem talvez nem mesmo perceber, Napoleon Hill apenas redescobriu, com uma linguagem moderna e pragmática, os mesmos princípios de poder mental e alinhamento de caráter que estão codificados no Salmo 112. A sabedoria antiga nos deu o mapa do tesouro. Hill nos entregou as ferramentas para cavar. Vamos agora mergulhar nas profundezas deste código sagrado. A primeira linha do Salmo 112 é a chave de ignição, o ponto de partida de toda a transformação. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Preste muita atenção, pois a tradução comum destas palavras nos desviou do seu poder real por séculos. A bem-aventurança, a felicidade profunda e a prosperidade não começam com um ato, mas com uma atitude, uma frequência interna específica. Este primeiro versículo não é um convite à submissão medrosa, mas o primeiro passo na ciência do alinhamento deliberado. É aqui que construímos a fundação de uma nova realidade financeira e espiritual, a base sobre a qual todo o edifício da abundância será erguido. A primeira decodificação que precisamos fazer é na palavra teme. A mentalidade de escassez interpreta temer a Deus como ter medo de um poder punitivo. Isso cria uma relação de servidão e ansiedade, que é o oposto da frequência da abundância. O verdadeiro significado de temer ao Senhor, neste contexto, é ter um profundo e inteligente respeito pelas leis universais da causa e efeito que o próprio Criador estabeleceu. É o respeito que um piloto tem pelas leis da aerodinâmica ou que um engenheiro tem pela lei da gravidade. Ele não tem medo delas. Ele as estuda, as honra e as utiliza para construir e para voar. Temer a Deus é, portanto,
alinhar-se conscientemente às regras do jogo do universo, sabendo que elas são imutáveis e justas. Agora, a segunda parte do versículo, que é ainda mais reveladora, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aqui reside o segredo que Napoleon Hill chamaria de a força motriz de toda grande realização. Não basta apenas conhecer e respeitar as leis do sucesso, como a integridade, a disciplina, a ordem e o propósito. O homem bem-aventurado sente um prazer genuíno, uma alegria profunda em viver de acordo com elas. Para a maioria, a disciplina é um fardo. Para ele, é uma libertação. Para a maioria, a integridade é um sacrifício. Para ele, é um investimento. Ele encontra deleite no próprio ato de viver em harmonia com os princípios divinos, pois sabe que cada ato de alinhamento é uma semente plantada para uma colheita futura. Esta alegria, este grande prazer, é a exata contraparte espiritual do que Napoleon Hill definiu como o primeiro princípio do sucesso: o desejo ardente. Hill foi enfático ao afirmar que um simples desejo ou uma vaga esperança não tem poder algum para manifestar a riqueza. Somente um desejo que se torna uma obsessão avassaladora, um fogo que queima todas as pontes para a retirada, possui a força transmutadora para se converter em seu equivalente físico. O homem do Salmo 112 não tem um desejo morno por bênçãos. Ele possui um desejo ardente por alinhamento. Ele é apaixonado pelos princípios que, por sua própria natureza, produzem as bênçãos como um resultado inevitável. E essa paixão é a energia que move tudo. Vamos usar a nossa metáfora. Se a sua mente é um terreno, os mandamentos ou leis universais são a estrutura que permite o crescimento. A maioria das pessoas vê esses princípios como cercas restritivas, limitando seus movimentos. O homem próspero, no entanto, as vê como o alicerce sólido e a treliça forte sobre a qual as videiras da abundância podem crescer seguras e atingir o sol. O seu prazer em seguir essas leis é o ato de preparar e fertilizar o solo da sua mente com paixão e entusiasmo. Ele não está sendo forçado a construir essa estrutura. Ele o faz com a alegria de um arquiteto que visualiza a magnificência da obra final, encontrando satisfação em cada viga corretamente posicionada. Uma mente que obedece às leis do sucesso por mera obrigação ou medo, é como um solo seco, compactado e sem vida. Você pode até jogar uma semente de oportunidade nesse terreno, mas ela dificilmente encontrará as condições para germinar e criar raízes. Por outro lado, a mente que se deleita na ordem, na integridade e no propósito definido é um solo fértil, úmido e perfeitamente adubado. Qualquer semente de ideia, qualquer vislumbre de oportunidade que caia nesse terreno irá brotar com uma vitalidade espantosa, crescendo forte e saudável. O seu prazer e o seu desejo ardente são os nutrientes que garantem que o solo da sua mente esteja sempre pronto para a germinação da prosperidade. Sua primeira e mais crucial tarefa, portanto, não é buscar mais oportunidades ou trabalhar mais horas. É, antes de tudo, recalibrar o seu desejo e a sua fonte de prazer. Faça um inventário honesto. Como você se sente em relação à disciplina, ao planejamento financeiro, à honestidade absoluta, mesmo quando ninguém está vendo? Essas coisas parecem um fardo pesado ou um caminho estimulante para a maestria e a liberdade? Você deve, conscientemente, começar a associar um sentimento de profundo prazer e poder a cada ato de alinhamento. A transformação não começa no seu extrato bancário, começa na química emocional que você associa aos princípios do sucesso, transformando obrigação em paixão. Para realizar essa mudança, você deve empregar a ferramenta da autossugestão, um dos pilares da filosofia de Hill. Comece a decretar para si mesmo, diariamente, uma nova verdade emocional. Ao acordar e antes de dormir, em um estado relaxado, afirme com convicção: eu sinto um imenso prazer em viver de forma ordenada e com propósito. Cada ato de disciplina fortalece meu caráter e me aproxima da minha liberdade financeira. Eu sou apaixonado por viver em alinhamento com as leis imutáveis da abundância. Repita isso até que essa associação de prazer com disciplina se torne a sua nova natureza, o seu novo sistema operacional mental e emocional. Em resumo, o ponto de partida de toda a riqueza descrita no Salmo 112 é a transformação de um servo medroso em um parceiro entusiasta do divino. O homem abençoado é um indivíduo cujo desejo ardente não está focado no dinheiro em si, mas na alegria de se alinhar com as leis da causa e efeito que produzem o dinheiro. Essa paixão
esse prazer profundo na ordem e na integridade, gera uma frequência vibracional poderosa e coerente, a primeira e mais indispensável condição para que o universo comece a conspirar a seu favor. Sem esse motor emocional, todo o resto é apenas trabalho pesado em um solo infértil. Uma vez que este desejo ardente por alinhamento está firmemente estabelecido no coração do homem, ele começa a produzir um efeito externo inconfundível, uma qualidade que pode ser sentida por todos ao seu redor. Ele desenvolve um caráter magnético que atrai as circunstâncias, as ideias e as pessoas certas para a sua vida. É o que o Salmo descreve a seguir nos versículos 4 e 5. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, homem de bem, que se compadece e empresta. Esta não é uma descrição de atos aleatórios de bondade. É a mecânica da prosperidade em ação, o resultado natural do alinhamento interno. Vamos decodificar a primeira parte. Ao justo nasce luz nas trevas. Esta luz não é uma intervenção divina aleatória que surge para salvar um homem de sorte. É a consequência direta do seu estado interior. A luz é a clareza de propósito, a intuição aguçada que a fé genuína proporciona. Enquanto as pessoas que operam a partir do medo e da dúvida veem apenas a escuridão da crise econômica, a incerteza do mercado e a impossibilidade dos obstáculos, o homem alinhado vê um caminho claro. Sua certeza interna projeta uma luz sobre o cenário externo, revelando oportunidades onde outros só enxergam problemas. Ele navega pela escuridão com a confiança de quem carrega o seu próprio farol. Essa luz nas trevas é a manifestação exata do que Napoleon Hill chamava de um propósito principal definido, energizado pela fé aplicada. Quando você possui um desejo ardente por alinhamento e o canaliza para um objetivo claro e definido, sua mente se torna uma poderosa antena, captando insights e ideias que antes eram invisíveis. A fé, neste contexto, não é a esperança passiva de que as coisas darão certo. É a convicção ativa e inabalável na sua capacidade de alcançar seu propósito, porque você sabe que está operando em harmonia com as leis universais. Essa fé é a força que mantém a luz do seu propósito acesa, mesmo nos ventos mais fortes da adversidade. Agora, vamos à segunda parte, que é a chave para a multiplicação da riqueza. Homem de bem, que se compadece e empresta. A maioria lê isso e pensa em caridade, em dar esmolas. Embora a generosidade seja uma virtude, o segredo aqui é muito mais profundo e estratégico. O verbo emprestar revela a compreensão do homem próspero sobre a lei universal da circulação. Ele não acumula seus recursos com medo. Ele não é um reservatório de águas paradas. Ele é um canal, um condutor de valor. Ele sabe que a riqueza, a energia, as ideias e as oportunidades devem fluir para se multiplicarem. Reter é estagnar, circular é crescer. Este princípio de emprestar é a base do que Napoleon Hill descreveu como a criação de uma mente mestra, mastermind. O homem próspero sabe que o sucesso sustentável é impossível de ser alcançado na solidão. Por isso, ele empresta generosamente o seu próprio valor ao mundo. Ele compartilha suas ideias, oferece sua ajuda, conecta pessoas, investe sua energia no sucesso dos outros, sabendo que isso cria uma aliança poderosa. Ele se torna uma fonte de valor para sua rede de contatos. Ao fazer isso, ele ativa a lei da reciprocidade em uma escala cósmica, e o universo, em resposta, lhe devolve o valor investido, sempre multiplicado, através de canais esperados e inesperados. Pense na diferença entre um pântano e um rio. A mentalidade de escassez opera como um pântano. Com medo, ela tenta represar e acumular cada gota de água, cada moeda, cada oportunidade. O resultado é que a água se torna estagnada, turva e sem vida. Em contraste, a mente próspera do homem de bem que empresta opera como um grande rio. O valor flui constantemente através dele. Ele recebe da fonte e distribui ao longo de seu curso, nutrindo os vales, as plantações e as cidades por onde passa. E por sua própria natureza, por estar conectado à fonte, o rio nunca seca. Quanto mais água ele distribui, mais ele recebe. A sua generosidade é o motor do seu próprio reabastecimento. Cada vez que você empresta seu valor, seja uma hora de mentoria, uma ideia criativa para um colega, uma conexão valiosa para um parceiro, você está semeando em múltiplos terrenos férteis. Você está, na prática, criando uma mente mestra com o universo,
contribuindo para o ecossistema do sucesso ao seu redor. Este ato de circulação de valor o posiciona como um centro de distribuição da abundância. A lei da causa e efeito, então, entra em ação de forma inevitável. As sementes que você plantou em outros jardins começam a dar frutos, e parte dessa colheita, por gratidão, por reciprocidade e por lei universal, retorna para você de formas que você não poderia ter orquestrado sozinho. A sua ação mental aqui é uma mudança de identidade. Você precisa deixar de se ver como um acumulador e passar a se enxergar como um circulador de valor. Todos os dias, ao começar sua jornada, faça a si mesmo a pergunta fundamental do homem próspero: como posso emprestar valor hoje? Que conhecimento eu possuo que pode ajudar alguém? Que conexão eu posso fazer que beneficiará ambas as partes? Como posso investir uma pequena parte da minha energia para catalisar o sucesso de outra pessoa que esteja alinhada ao meu propósito? Mude o foco de o que posso obter para o que posso circular. Esta é a mudança de frequência que abre os portões da multiplicação. Em síntese, o segundo estágio da mentalidade abençoada é o desenvolvimento de um caráter magnético. Este caráter nasce de um propósito claro que ilumina o caminho, a luz nas trevas, e de uma compreensão profunda de que a riqueza cresce através da circulação, não do acúmulo. O homem que empresta, ao se tornar uma fonte de valor para os outros e criar uma mente mestra com o seu ambiente, você deixa de perseguir a prosperidade. Você a atrai, pois ela é naturalmente atraída para os pontos do universo onde ela pode fluir e se multiplicar com mais eficiência. Você se torna um desses pontos, mas este caráter magnético, esta capacidade de ver a luz e de circular o valor, precisa ser protegido. Ele requer uma fortaleza interior, uma cidadela mental impenetrável que possa resistir às inevitáveis tempestades da vida, às crises econômicas e ao bombardeio de negatividade do mundo. É aqui que chegamos ao ápice da maestria mental, descrito com uma clareza impressionante no versículo 7. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Esta não é uma declaração de otimismo ingênuo, é a descrição do mais alto nível de controle mental e resiliência emocional. É o selo de invencibilidade da alma próspera. Vamos decodificar essa afirmação poderosa. Não temerá más notícias. Isso pode parecer uma habilidade sobre-humana, mas é, na verdade, uma disciplina mental treinável. Não se trata de negar a existência de problemas ou de se esconder da realidade. Trata-se de ter uma estrutura psicológica e espiritual interna tão poderosa, tão ancorada em princípios imutáveis, que os eventos caóticos do mundo externo perdem o poder de abalar o seu equilíbrio. A sua paz, a sua confiança e a sua direção não são mais reféns das flutuações do mercado de ações, das manchetes dos jornais ou das opiniões alheias. Sua estabilidade vem de dentro e, por isso, é inabalável. Esta frase, não temerá más notícias, é a mais pura e concisa definição de autossugestão positiva e domínio mental que Napoleon Hill passou a vida inteira a ensinar. Hill identificou os 6 medos básicos que paralisam a humanidade: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte, como os portões através dos quais o fracasso entra na vida das pessoas. O homem descrito neste salmo é o retrato daquele que conquistou todos esses medos. Ele não deu espaço para que eles criassem raízes em sua mente. Ele blindou seu coração. E essa blindagem é sua maior proteção e seu ativo mais valioso. E como ele consegue essa blindagem? A segunda parte do versículo nos dá a resposta. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Novamente, precisamos elevar nossa compreensão. A confiança aqui não é uma esperança passiva de que um poder externo irá intervir e resolver tudo. É uma confiança ativa e absoluta na lei. É o conhecimento calmo e profundo de que os princípios de causa e efeito são infinitamente mais poderosos e duradouros do que qualquer crise temporária. Ele confia no sistema operacional do universo, não nos bugs momentâneos que aparecem na tela da realidade. Sua fé não está nas circunstâncias passageiras, mas nos princípios eternos. Napoleon Hill descreveria essa mente como uma fortaleza blindada contra a negatividade. É uma mente que, através da aplicação consciente e disciplinada da autossugestão, tomou a decisão de não permitir que nenhum pensamento de medo, dúvida ou limitação encontre um lar permanente. A mente do homem próspero
É um jardim zelosa e ferozmente guardado. Ele é o mestre absoluto do que pode ou não pode entrar pelos portões dos seus 5 sentidos. Ele escolhe seus pensamentos com o mesmo cuidado e precisão com que um neurocirurgião escolhe seus instrumentos. Ele sabe que seus pensamentos criam sua realidade e ele se recusa a construir sua casa com material de má qualidade. Usemos a metáfora de um navio em alto mar durante uma tempestade. A grande maioria das pessoas se assemelha a um pequeno barco a remo, sem leme e sem motor. Elas são violentamente jogadas de um lado para o outro pelas ondas gigantescas das más notícias e do pânico coletivo. O homem do Salmo 112, no entanto, é como um imenso navio transatlântico. Ele, sem dúvida, sente a fúria da tempestade e vê o tamanho das ondas, mas sua massa, sua estrutura sólida e seu poderoso motor interno, seu propósito definido e sua fé aplicada na lei, o mantém firme em seu curso, avançando de forma estável e quase imperturbável em direção ao seu destino. O leme deste grande navio é o seu poder de escolha mental, sua capacidade de dirigir o foco. As más notícias e as crises são os ventos e as ondas, forças externas que tentam violentamente desviá-lo da rota. Mas o capitão, que é a sua consciência desperta, mantém a mão firme no leme, os olhos fixos no farol distante do seu propósito, e navega confiando não na promessa de um mar calmo, mas na integridade inquestionável do seu navio, sua mente fortalecida e na precisão do seu mapa de navegação, que são as leis universais. Ele não nega a tempestade, ele simplesmente confia mais na sua embarcação. Sua tarefa final, portanto, é se tornar o guardião implacável e vigilante da sua própria mente. Isso exige a decisão de iniciar uma dieta mental rigorosa, hoje, para cada dose de negatividade que o mundo tentar lhe impor através das notícias ou de conversas pessimistas, você deve conscientemente contrapor com uma dose maior de afirmação do seu propósito e da sua fé na lei. Para cada pensamento de medo que surgir de dentro, você deve imediatamente aplicar o antídoto, uma declaração de confiança na ordem divina e no poder do seu próprio caráter alinhado. É um treinamento, uma musculação para a alma. Adote este exercício prático como uma nova disciplina diária. Sempre que você for exposto a uma má notícia, seja ela pessoal, econômica ou global, pare por um instante, respire fundo, ancore-se no momento presente e decrete silenciosa ou verbalmente: isso é um fato, mas não é a minha verdade. Eu reconheço esta informação, mas me recuso a dar a ela o poder de abalar minha estrutura. Minha verdade é que eu opero sob as leis superiores da abundância. Meu propósito é claro e meu coração está firme, confiando no processo divino. Este ato consciente impede que a semente do medo seja plantada no solo fértil da sua mente. Em conclusão, o ápice do desenvolvimento da mentalidade abençoada é a construção de uma mente fortaleza. Uma consciência que, por ter um desejo ardente por alinhamento e por praticar a circulação de valor, alcançou um estado de confiança inabalável. Esta fortaleza mental o torna imune ao pânico e ao medo que paralisam a maioria, permitindo que você veja oportunidades em meio ao caos e mantenha o curso em meio à tempestade. Este domínio sobre o medo não é apenas uma ferramenta para o sucesso, é a garantia da prosperidade duradoura, pois protege sua riqueza interior e exterior de toda e qualquer volatilidade do mundo. Você se torna a própria rocha. Agora, com este mapa em mãos e as ferramentas da mente à sua disposição, peço que respire fundo e projete-se no futuro. Imagine acordar amanhã de manhã. Sinta a diferença. O som do despertador não é mais o chamado para uma batalha exaustiva contra a escassez. É a fanfarra que anuncia um novo dia de criação consciente. Não há mais aquele nó de ansiedade na garganta ao pensar nas contas. Em seu lugar, há uma calma autoridade que emana do seu peito, a certeza serena de quem sabe que seu caráter é a sua riqueza e que a sua mente alinhada é o seu maior capital. Você não mais se sente como uma folha ao vento, mas como a montanha que observa a tempestade passar, firme e inabalável. Imagine-se movendo-se através do seu dia com essa nova consciência. Olhe para os desafios que antes o paralisavam, não como ameaças existenciais, mas como oportunidades perfeitamente desenhadas para você aplicar e fortalecer os princípios que agora conhece. Uma negociação difícil se torna um palco para você circular valor e criar uma mente mestra. Uma notícia econômica preocupante se transforma em uma chance para exercitar sua fortaleza mental e sua confiança na lei. A vida deixa de ser uma série de acidentes
e passa a ser o seu ginásio particular, o seu dojo sagrado, onde cada evento é um treino para forjar o mestre que existe dentro de você, o homem abençoado do Salmo 112. Compreenda esta verdade que irá libertá-lo para sempre da armadilha da espera. A grande mudança que sua alma anseia não acontecerá no dia em que você receber a bênção. A cultura da escassez nos ensinou a implorar e a esperar por uma intervenção externa que mude nossa sorte. Isso é um erro. A verdade profunda é que a bênção, a abundância, a prosperidade, tudo isso já foi liberado, já existe em seu potencial pleno, vibrando no universo. A fonte da abundância divina nunca cessa de jorrar. Ela é uma constante cósmica, tão confiável quanto a lei da gravidade, esperando para ser acessada. Pense nisso da seguinte forma: a prosperidade do universo é como uma poderosa estação de rádio, transmitindo a música da abundância em uma frequência específica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção. A transmissão nunca para. Se você não está ouvindo essa música em sua vida, não é porque a estação saiu do ar ou porque a música não é para você. É simplesmente porque o receptor da sua mente está sintonizado em outra frequência, a frequência do medo, da dúvida e da escassez. A bênção, portanto, não está esperando um sinal de Deus para chegar até você. Ela está pacientemente esperando você se tornar a pessoa descrita no Salmo 112, a pessoa cujo receptor mental está perfeitamente calibrado para sintonizar a frequência onde ela sempre esteve tocando. Portanto, hoje a sua tarefa não é pedir, sua tarefa é se tornar. Sua missão não é implorar por um milagre, mas sim construir o caráter que vive em um estado de milagre contínuo. O poder para essa transformação monumental não está em algum lugar distante no céu. Ele reside no santuário silencioso da sua própria mente, na sua capacidade de escolher seus pensamentos, de direcionar seu desejo e de disciplinar suas emoções. Você não é uma vítima das circunstâncias, esperando por um resgate. Você é o arquiteto, o engenheiro e o construtor da sua realidade interior. E é essa realidade interior que, por lei, comanda a exterior. Comece esta grande obra hoje. Pegue o Salmo 112 e não o leia como uma súplica, mas como um espelho. Versículo por versículo, analise a si mesmo com a honestidade de um mestre construtor, onde a sua mentalidade atual já ressoa com a do homem bem-aventurado e onde há uma dissonância clara. Use-o como um diagnóstico. Identifique sem julgamento e com total clareza quais atributos, seja a confiança inabalável, a alegria na disciplina ou a prática de circular valor, você precisa começar a edificar dentro de si mesmo. Este salmo não é mais uma poesia. A partir de agora, ele é a sua planta arquitetônica pessoal. Esta é a sua nova vocação. Este é o seu novo propósito principal definido. Não a perseguição frenética por dinheiro, mas a construção calma e deliberada do homem que o dinheiro e a abundância perseguem. Para selar esta decisão em sua alma, adote o mantra que resume toda essa filosofia. Escreva-o, coloque-o em um lugar onde você o veja todos os dias. Medite sobre ele até que ele se torne a resposta automática da sua mente para qualquer desafio. Deixe que esta frase poderosa seja o leme que guia seu navio, a bússola que aponta para o seu norte verdadeiro, transformando-o, pensamento por pensamento, decisão por decisão, na personificação viva da prosperidade. Lembre-se e nunca mais se esqueça: eu não peço por bênçãos, eu me torno a pessoa que as atrai.